De volta com a Educadora Entrevista, hoje a gente fala um pouquinho a respeito do espetáculo Personas, né, numa única exibição, hoje no Teatro Municipal Fausto Bellini Degani, às 20 horas e 30 minutos, aqui com Luiz Fernando Corrêa. Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Luciano. Também com a Júlia Mussi, obrigado pela participação, Júlia. Eu que agradeço. Bom, antes de falar do espetáculo, vamos falar um pouquinho desse processo de vocês, né, que esse espetáculo é fruto da formatura de vocês em uma ONG aqui da região. Queria que você explicasse um pouquinho o que é essa ONG aqui da região e esse processo de formação. O Instituto Ribeirão em Cena é uma ONG que existe há 13 anos em Ribeirão Preto e nós somos bolsistas, né? Formados agora, né? Porque a nossa formatura foi esse espetáculo Personas há 2 semanas em Ribeirão Preto. E o Instituto Ribeirão em Cena, ele dá esse curso técnico de teatro, né? Nós saímos agora formados em atores e tal, e é um curso fantástico, porque ele é totalmente gratuito, né? E a gente tem a oportunidade de ter várias matérias, expressão corporal, canto, improvisação. Então a gente tem uma bagagem muito bacana ali, né? Fora também toda a experiência que a gente adquire com a peça e que a gente a nossa formatura, e também depois a oportunidade de continuar, né, na área, atuando e tal. Perfeito. Você já tinha interesse em teatro antes do curso? Você já fazia alguma coisa, Júlia? Na verdade, eu sempre me interessei por artes, né, em geral. Eu, na verdade, dançava antes, né, sou formada em educação física, e sempre me interessei pela parte da dança. E depois eu fui descobrir que eu falei, eu vou também experimentar o teatro, né? E eu me realizei, porque na verdade a dança ela não tem fala, né? A gente se expressa somente através do corpo. E o Ribeirão em Cena ele trabalha muito com o teatro corporal também, né? E descobri a fala, que foi um processo assim difícil, mas que eu gostei muito, como colocar e expressar também não só através do corpo, mas da voz, né? Das sonoridades, né? Então, eu me descobri assim no teatro e pretendo também agora seguir. Você é de Ribeirão Preto, mas você fez educação física aqui no Claretiano. Isso. E a gente percebe isso, né? A educação física cada vez mais tem focado em alguns segmentos mais artísticos, né? Sim, também, porque eu sou professora da área escolar, né, da Prefeitura de Ribeirão Preto. Então, tem também essa parte artística, né, dentro da educação física. Não só a área de dança, mas cantigas, né, cantigas de roda, os próprios jogos e as brincadeiras, que tem um lado também voltado para artes, né, que é o folclore brasileiro. Então, a gente vê cada vez mais saindo também dessa área técnica só esportivista, né, que é a área da educação física, e abrindo outras possibilidades, né, principalmente na área escolar, que a gente trabalha muito também junto com artes. Mantenho esse diálogo com a professora de artes da escola, para a gente fazer trabalhos juntos, dentro da área de circo também. Então, bacana. Veio só acrescentar, né? Bom, Luiz Fernando, você é de Serra Azul, né? Como é que surgiu o interesse em fazer teatro? Sim, eu sou de Serra Azul. Meu interesse por teatro começou bem cedo. Eu estudo numa escola lá em Serra Azul e certo dia uma professora de teatro apareceu na escola e falou, olha, eu preciso de atores, a gente está abrindo uma oficina aqui na cidade, fomos contratados pela prefeitura, inclusive Eliana Contiliani, de Serrana. E aí ela falou uma frase muito importante que eu levo ainda até hoje. Se você é aquela pessoa que está insegura, aquela pessoa que está nervosa e está falando, eu não vou porque eu tenho vergonha, eu sou tímido, é você que eu quero lá, sabe? E aí isso foi para mim assim o ponto inicial. Então a partir daí eu comecei a ter o contato com o teatro, aí eu fiz as aulas com ela. Logo depois já comecei o teatro aqui em Ribeirão também, no Ribeirão em Cena. E a partir daí sempre tendo mais interesse pela arte. Perfeito. Bom, e vocês estão num espetáculo, é um espetáculo de cenas curtas, né, de várias cenas que se entrelaçam, e vocês estão na mesma cena, né? Queria que vocês falassem um pouquinho a respeito do que é a cena, começando pelo Luiz. Certo. A relação dos dois personagens tem uma certa ligação no sentido de o meu personagem ele é um escritor
E o personagem da Júlia é uma moradora de um cortiço, inclusive tem um terceiro personagem também. E qual que é a ligação? A personagem da Júlia, ela é meio que destratada pela dona do cortiço, e aí eu interfiro nessa briga que elas têm durante a peça, na discussão, para ajudar a Júlia. Então, de certa forma, eu acredito que o meu personagem, inclusive que faz referência a Chekhov, acredito que o meu personagem tem aí um interesse pela Júlia, um interesse pelo personagem da Júlia. Então, aí essa relação mais sentimental de um pelo outro, e aí eu sempre querendo ajudar ela. E aí temos também a Marcela, que é outra atriz da cena, que não está aqui, que é o nosso karma, assim. Fica no nosso pé e cobrando aluguel. Então, o espetáculo, a cena é bem dinâmica, bem interessante. Perfeito. Júlia, como é que foi para você fazer e qual o nome do texto também, né, que vocês estão fazendo? O texto é de Tennessee Williams, A Dama de Bergamota. E a gente vê que nos textos, né, desse autor é uma junção entre fantasia e realidade. É o que a gente vê ali também, porque a minha personagem, né, ela se preocupa demais com baratas que tem ali naquela pensão, naquele cortiço, e vai uma mistura de fantasia com realidade, e através dessa questão das baratas surge discussão, no qual, né, entra o Luiz interferindo na discussão das duas personagens, né, a moradora da pensão e a dona da pensão. Então, é um texto que também tem um lado cômico, né, tem vários momentos que dá para dar boas risadas, e também tem o seu lado crítico, que também é uma característica do autor, né, do Tennessee Williams, trazer esse lado crítico para que as pessoas que estarão assistindo, elas tenham também, saiam com algum conteúdo ali, né? Então, ele sempre retrata pessoas solitárias, excluídas pela sociedade, que é bem característico desta cena, desse texto, A Dama de Bergamota. Perfeito. Texto que vai um pouquinho mais para o lado cômico, né? Quando a gente pensa no todo da peça, sim. Né? Mas também, como todo texto cômico, tem uma crítica social sempre ativa, né, que a gente percebe aí. Bom, quem ligar agora no 3662-6002, as 5 primeiras pessoas que ligarem ganham convites para a peça, tá certo? Quem ligar primeiro, 3662-6002, é só deixar o nome completo, que vai ter o nome na lista aí, para poder prestigiar o espetáculo Personas. 3662-6002. Para a gente finalizar aqui esse bloco, né, pensando nisso, passado esse tempo de formatura, de curso para vocês, né, e com a peça concluída, como é que foi para vocês isso, né, a expectativa de fazer um curso de atuação e agora ter um trabalho pronto, sendo apresentado, como é que foi, Júlia? Então, para a gente, assim, foi fantástico, né, porque foi realmente a minha estreia, né, alguns já faziam teatro, já tinham, né, uma vida aí na área artística, teatral. Eu fui uma experiência nova, tanto que o nosso coordenador lá do curso, ele pergunta, a mosca azul te picou? Que isso significa que você se encantou por esta arte? E realmente eu me encantei, fiquei encantada, foi muito legal, a gente está muito feliz de estar aqui também em Batatais, apresentando aqui, tendo essa oportunidade, né? E para a gente foi maravilhoso, todo esse processo doloroso de ensaios, né, de dedicação, é um prêmio, né, como se fosse, a gente fica muito feliz de estar vendo o resultado de todo esse esforço, toda essa dedicação, todo esse trabalho, e investimento realmente, né, estudo, investimento de tempo, então para a gente, para mim e acredito para todo mundo da turma, foi maravilhoso. Luiz. Sim, com certeza. Como a Júlia já tinha falado, nós temos várias disciplinas no curso. Ou seja, eu já tinha uma experiência com teatro, mas entrando no Ribeirão em Cena, essa experiência, assim, se engrandeceu demais. Por quê? Aulas de canto com a Priscila Cubeiro, uma ótima professora de canto, e assim, ela acompanha a gente no nosso desenvolvimento no canto. Aí tínhamos a Chayenne também, professora de dança. O Ribeirão em Cena, ele foca muito no conteúdo que o ator tem que ter.
sabe? O ator ele tem que ter um certo conteúdo para que ele consiga transferir o sentimento, para que ele consiga transferir a mensagem que o personagem tem a transferir para o espectador. E eles focam muito nisso, o conhecimento do ator, certo? E um conhecimento que é adquirido. É uma instituição de qualidade, assim, eu julgaria uma das melhores ali de Ribeirão. E aquele grande fato, né? Uma instituição de graça, então, pessoal interessado aí, vale muito a pena, foi muito bom, muito prazeroso para mim, muito prazeroso para os meus colegas também. Conhecimento de forma, você acaba adquirindo cultura, porque os professores te incentivam a adquirir cultura, eles te trazem cultura, o Ribeirão em Cena mesmo tem um certo desconto para que você assista o trabalho de outras pessoas da região, da cidade mesmo. Então, assim, só veio agregar aí o Ribeirão em Cena na minha vida como artista. Perfeito. A gente continua falando nesse bloco a respeito do espetáculo Personas, em cartaz no Teatro Municipal Fausto Bellini Degani, hoje às 20h30. Lembrando que é o último espetáculo teatral que nós vamos ter, né, antes da reforma do teatro, né? Então a gente vai ter aí um período com o teatro fechado de alguns meses para essa reforma. Então a gente deixa essa dica aí para que todos aproveitem e participem do espetáculo. Do meu lado, Paula Lucizano, obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigada, Luciano. E Laura Cantalogo, obrigado pela participação, Laura. Obrigada, Luciano. Bom, falando inicialmente, né, Paula, como é que surgiu esse seu interesse pelo teatro? Sempre gostei dessa área artística, né, principalmente na escola, quando tudo começa a despertar os interesses. Então, quando era para criar alguma coisa, para apresentar para o professor, para os alunos, eu sempre gostava. E eu gosto dessa criatividade, gosto de poder interpretar outras pessoas que não eu, então eu sempre gostei dessa área do teatro. Aí, na época de escolher o que fazer, né, qual carreira seguir profissionalmente, infelizmente não pude escolher artes cênicas, mas eu busquei uma que chegasse perto, e foi a fonoaudiologia. Me formei em fonoaudiologia e pretendo trabalhar nessa área de voz profissional junto ao teatro. Então, esse é o meu interesse, a voz e o corpo do teatro. Eu acho muito interessante. Até porque tem todo um trabalho específico de voz para teatro. Exatamente. A pessoa que trabalha com teatro precisa manter a voz aquecida junto com o corpo, porque isso é muito importante para o público não perder o que está sendo passado para eles, né? Então tem que ter um cuidado da saúde vocal também. Perfeito. Laura, e com você, como é que surgiu o interesse aí em teatro? Foi praticamente a mesma coisa. No período do ensino médio, ensino fundamental até, já tive contato com o teatro das escolas e esse interesse foi crescendo, foi até o ensino médio. Atualmente, na faculdade, que eu faço psicologia, fiz uma peça de Eros e Psique e depois fiquei sabendo do Ribeirão em Cena. Então, assim, já é desde criança que vem surgindo esse interesse. Perfeito. Bom, nesse espetáculo no Personas, vocês fazem cada uma cena diferente, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua cena, Laura. Então, a minha cena, ela é assim, sou eu, minha personagem Luísa, mais uma outra personagem, Carmen. Nós estamos perdidas nessa cena porque não sabemos o que aconteceu, como é que nós fomos parar em tal lugar. A cena é muito interessante porque as personagens sendo muito diferentes, tem momentos em que elas são muito iguais. Por exemplo, quando elas estão ali buscando o mesmo objetivo, o objetivo de saber o que aconteceu e o que elas estão fazendo naquele lugar e que lugar é esse. Uhum, perfeito. Então tem um climinha de mistério aí para se compartilhar junto com o público. Sim. Né? Como a gente falava com os meninos no bloco anterior, que a cena tem um tom mais cômico, a sua tem um tom mais de mistério. Isso, a peça mesmo é formada por várias cenas curtas, várias não, umas 5 cenas curtas. E é até meio intercalado, onde tem cenas cômicas e cenas tensas, assim, vamos dizer, que são a cena da Paula, e mais outra cena, e tem a cena da Dama de Bergamota, que é super cômica, tem a cena do restaurante, que é outra, que todos participam, que é muito engraçado também. Então, assim, tem várias cenas, várias não. Tem cenas cômicas e cenas mais tensas. Sérias. Perfeito. Paula também está numa cena mais tensa, mais séria. É, um drama, né? É uma cena que, se você prestar bastante atenção,
ela é triste, né? A cena eu faço sozinha, mas eu tenho o Luciano comigo também, né? Eu estou em cena, gente. Ele está em cena também, mas o texto é dado somente por mim. E conta a história de uma moça que foi deixada pelo namorado e ela não se conforma com isso. E ela vai tirar satisfação com essa pessoa e acaba descobrindo que ele já tem outra pessoa. Então é uma cena bem tensa, bem densa também, e com são misturas de emoções, eu diria. Uma grande DR, né? É uma grande DR, é uma longa DR, que tem que ter paciência para ouvir. A mulherada aí que já discutiu a relação alguma vez na vida, né? Exatamente. Então tem esse peso aí dentro dessa cena. Pensando no todo, né, do espetáculo, desse cruzamento aí é intercalado como uma cena com a outra? Tem uma interrupção ou não? As cenas são costuradas? Elas são costuradas, funciona como um talk show teatralizado, né? Então a primeira cena, que é a sua, inclusive, com o Hudson, é como se fosse um programa de TV. E a gente está o tempo inteiro em cena, a gente não sai de cena, todos os atores estão a peça inteira dentro do espetáculo, e tem as interferências. Então a gente faz a costura com os atores que não estão dentro da cena no momento. A gente faz com música, né, também, tem as músicas, né, Laurinha? E as nossas ações de pantomima e de expressão facial também, que é a máscara. Parte das transições falam da teoria que a gente meio que se baseou, que é a teoria do personas, do Jung, que é um momento em que você tem várias personas, você tem é tipo uma máscara social. Você tem a máscara social, por exemplo, o Luciano aqui é apresentador, a Laura aqui sendo entrevistada, a Paulinha que tem a máscara de fonoaudióloga e também a de namorada, a de filha e a de atriz. E nesse momento no palco a gente está fazendo isso. Tem a máscara da namorada deixada. Tem a máscara da perdida, tem a máscara... Depois tem a máscara do restaurante, em que eu viro uma garçonete, a Paula vira... Uma filósofa. Uma filósofa. Surpresa. Vira isso só, nas peças. Mas aí tem assim... essa teoria do Jung que a gente está usando, a de personas. Que todo mundo está assistindo em casa... passa por isso, né? Do tipo, você é uma pessoa e tem um comportamento num churrasco, né? E um outro comportamento, sei lá, no culto ou na missa. Né? Você não age da mesma maneira, exatamente da mesma maneira nos dois ambientes. E lembrando também que as costuras dentro do espetáculo, elas têm a ver com a cena que está sendo passada. A gente procurou ser minucioso nisso e prestar bem atenção, né? Para não ficar perdido também. Perfeito. Quando se pensa nessa questão prática aí, né, do desenrolar do espetáculo para quem está assistindo, eu acho que fica muito claro em função de, né, olha, eu sou uma pessoa que gosta mais de humor, uma pessoa que gosta mais de drama, então agrada um pouquinho cada um, e às vezes coloca a pessoa que está acostumada a ir no teatro, por exemplo, só para ver stand-up ou só humor, também em contato com outro tipo de arte que talvez a pessoa se interesse também. Sim, exatamente. É muito bacana, assim, o feedback que a gente teve em Ribeirão Preto foi que o espetáculo não cansa, porque a cada hora você quer saber o que vai acontecer. E cada pessoa também falou sobre uma cena específica. Nossa, essa cena eu achei demais, porque isso me lembra, né, alguma coisa que eu passei na minha vida. Isso é o nosso cotidiano, isso é o que a gente passa, né, em determinadas situações. Então, esse foi o nosso feedback, que é um espetáculo que traz para a pessoa sentimentos, emoções e vivências que a gente passa na sociedade, que a gente passa no cotidiano. Perfeito. Bom, lembrando que o espetáculo está em cartaz hoje, às 20h30, no Teatro Municipal Fausto Belini Degani, né? Também estou em cena, né? Minha estreia como ator aqui em Batatais, está certo, nervosismo grande. Né? Né? Quem já ligou e garantiu o seu convite na faixa, Maria Aparecida Oliveira Silva e Dalva Maria Jordão Dias. Quem está em casa pode continuar ligando, 3662-6002, que a gente ainda tem alguns convites na faixa para quem ligar. É só comparecer agora na porta do teatro as pessoas que já foram sorteadas, no horário do espetáculo, que terão seu nominho na lista lá, sem problema algum, tá certo? Obrigado pela presença aqui, meninas. Obrigada a você, Luciano. Obrigada, Luciano.